Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Que bom mais uma vez estarmos reunidos para fazermos a leitura da palavra. Como de costume, oremos. Amado Pai que está no céu, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, mais essa oportunidade, Pai. Te pedimos e agradecemos desde já, Pai, pela nossa saúde, nossa vida, nossos familiares e todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco e nos acompanhe nessa nossa jornada de leitura, entendimento e abertura dos nossos corações para Teus ensinamentos, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja conosco e nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Dando sequência hoje, na nossa leitura, voltaremos para o livro de Gênesis. No dia de ontem terminamos a leitura no livro de Jó. Fizemos a leitura dos 3 últimos capítulos do livro, 40, 41 e 42 do livro de Jó. E hoje retornamos para o livro de Gênesis, a partir do capítulo 12. Amém? Todos preparados? Peguem suas Bíblias. Todos apostos. Livro de Gênesis, capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, e abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Saraí, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Capítulo 13. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe,
ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo eu a darei a você e a sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviam Quedarlaomer. Porém, no 13º, eles se rebelaram. No 14º ano, veio Quedarlaomer e os 6 que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carmanaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oeus no seu monte Seir, até Elparan, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que moravam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu.
Este morava junto dos carvalhais de Amanre. O Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Arobá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedarlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu quem enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Capítulo 15. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro? E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém? Amém, irmãos? Finalizamos a leitura de hoje com estes 4 capítulos. E
já deixando um gancho para o dia de amanhã, né? Ainda no livro de Gênesis temos um longo caminho a percorrer. Que vocês possam nos acompanhar, estando aqui conosco, fazendo a sua leitura e meditando em cada palavra que nós lemos aqui. Amém? Que o Senhor se faça presente na vida de vocês, que os abençoe, os guie, os guarde, os proteja no dia de hoje. Graça e paz. Até amanhã.